que eu aqueço a minha voz, ou como eu aqueço a minha voz, vivendo uma sociedade desse jeito, tudo muito rápido, a gente chega correndo para fazer show e tal. Mas assim você vai ganhando mais domínio e mais saúde vocal, isso é muito importante. Eu faço 3 coisas para cuidar da voz. Falar um pouco de como eu aqueço minha voz antes de cantar. Falar um pouquinho que eu faço para fazer aquecimento vocal. Bom, pessoal do Voz e Vez, estou com Fernanda Dornelles. Quem é Fernanda Dornelles? Fernanda Dornelles é uma fonoaudióloga que trabalha há aproximadamente 12 anos. Eu formei no Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, e desde então eu atuo na área da fonoaudiologia, que serve para prevenir todos os distúrbios da comunicação. E a Fernanda Dornelles é uma mulher que ama muito a profissão, que se dedica bastante, que gosta muito da área da pesquisa, que trabalha muito com criança, e atualmente eu trabalho na PAI de Pará de Minas, com a fonoaudiologia, com crianças de 0 a 7 anos. Quais são os mercados da fonoaudiologia? É um trava-língua, né? Isso. Fonoaudiologia. Otorrinolaringologista. Esse é um trava-línguas. Então, o próprio nome da fono já é um exercício fonoarticulatório. Então, a fono, ela tem um mercado atualmente muito extenso. A gente pode trabalhar na área de audição, com exames e reabilitação, né, do paciente com perda auditiva, e colocando também, adaptando a pessoa com o uso da prótese, ou então no implante coclear. A gente tem a parte da linguagem, que é quando a pessoa tem a dificuldade na fala, não consegue se comunicar. A gente tem a fonoaudiologia da motricidade orofacial, que é quando a pessoa tem algum problema nos músculos e nas estruturas oromiofuncionais, que é dificuldade de mastigação, sucção, deglutição, entre outras. A gente tem a fonoaudiologia, que atualmente atua na disfagia, que é a dificuldade de deglutir. A gente tem a fono na voz, que trabalha com os distúrbios da voz, ou então na prevenção com os cuidados da voz, para o cantor, para o professor. Aí já entra nessa área, né? Que seria o profissional da voz, vamos falar assim. Profissional da voz. E a gente tem a fono educacional, que trabalha com ainda criança ou adolescente, ou a pessoa mais velha com distúrbio de aprendizagem. Tem a fono coletiva, na saúde coletiva. Então, assim, o campo é vasto. Muito. Mas você se especializou em qual campo? Eu me especializei em disfagia e motricidade orofacial. É por isso que você está na PAI hoje, para trabalhar com os meninos de lá. Você trabalha com pessoas de todas as idades, na verdade? Atualmente não. Atualmente eu só trabalho com crianças de 0 a 7 anos, na PAI. Mas fora da PAI eu trabalho na fonoaudiologia geral, de 0 a 100 anos. Principalmente no dia de show, na véspera de show, procuro descansar bem, estar bem descansado, né? Com sono em dia, porque a falta de sono, com certeza, assim, para mim, né, na minha opinião, é o principal vilão para prejudicar a voz. A segunda coisa, eu evito tomar gelado no dia de show, sabe? Então, sorvete, essas coisas, dia de show, de jeito nenhum. E a terceira coisa, também não menos importante, é aquecer bem a voz antes de começar a cantar. Eu acho que isso é também fundamental. Como que a voz é produzida? A voz é produzida por um mecanismo muito elaborado, muito sofisticado, que é a passagem do som pela laringe. A laringe é uma musculatura que fica dentro do pescoço. Então, quando o ar sai do pulmão, ele passa pelas pregas vocais, que todo mundo conhece como cordas vocais, ele faz essa prega vocal vibrar e aí ele sobe com a vibração. Dentro da boca tem a nossa caixa de ressonância, que é a língua, a bochecha, o lábio, que faz essa voz amplificar.
Por isso que você falou a questão da musculatura, que às vezes as pessoas têm deficiência na face ou algo assim, tem que ser feito um trabalho. Tem que ser feito a questão da musculatura também do rosto ajuda na projeção da voz, né? Porque uma pessoa com um rostinho mais molinho vai ter aquela boca mais, aquela voz mais pastosa. Agora uma pessoa com um rosto mais rígido vai ter uma forma, né, uma articulação mais travada, que vai ter mais dificuldade em elaborar essa Tem que ter voz. um equilíbrio. Isso. Né? E outra coisa muito importante da voz, que ela não é só um mecanismo fisiológico, mecânico, neurológico. Ela é um mecanismo emocional, porque ela é o espelho da alma. É através da voz que a gente sabe a emoção. Porque eu posso falar eu te amo, mas eu posso falar eu te amo. Bom. Estudos falam que na comunicação 55% é corpo, 38% é voz e 7% é o recado. Então esses 38% tem muito, é justamente o que você falou, tem muita coisa envolvida aí, tom de voz, coisas específicas. Você poderia estar falando melhor do que eu, mas 38% da comunicação tem voz. O que é que ajuda essa voz, esses 38% da comunicação? Primeiro, uma boa saúde, né? Para você ter uma voz de qualidade, você tem que ter uma saúde estável, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que dormir adequadamente, você tem que hidratar muito com água. Essa voz, você tem que estar com um fator emocional, psíquico estável, porque a gente tem algumas patologias, algumas doenças da voz que é devido a fatores psicológicos, emocionais. Então a gente precisa de perda de voz, por exemplo, pode ser emocional? Por questão emocionais, né? Algumas pessoas com algumas psicopatias, com algumas questões mentais, desenvolvem patologias vocais devido ao estresse. Então a gente precisa de estar com esse equilíbrio na nossa saúde para a gente ter uma voz bem harmônica, com qualidade. O que prejudica a voz? Acabou o que você falou, né? Essa coisa, o fator emocional prejudica, mas há mais coisas que prejudicam a nossa voz? Tem dois males, que são males para a nossa saúde, que são importantíssimos, que é o cigarro e a bebida alcoólica. Né? Eles são, assim, de grande estrago para a nossa voz. Também a gente exceder o uso da voz, usar a voz inadequadamente, falando em ambientes muito ruidosos, que a gente tem competição com essa nossa voz, falar com uma tensão, com roupas muito apertadas, que pode estrangular essa laringe, fazer essa voz ficar mais contraída. Quando você fala de roupa, o profissional da voz, por exemplo, tem que tomar cuidado com a roupa que ele vai para dar aula, para cantar. O cantor, o profissional do teatro, né? Você tem que ter uma boa postura também para você estar adequando bem essa voz. E a gente também tem as questões alimentares, porque tem vários alimentos que são benéficos para a voz, mas tem alguns que são maléficos. E já aproveitando, né, uma pergunta que eu ia fazer, é a última pergunta que eu ia fazer, mas aproveitando que você já entrou no assunto, quais são os alimentos maléficos? Todos os alimentos que levam gordura, né, os que têm fritura, muito gordurosos, alimentos que são derivados ao leite, porque o leite ele faz engrossar a nossa saliva. Então a nossa prega vocal ela tem que trabalhar com mais dificuldade porque ela não tem grande mobilidade. Os chocolates, né, que são derivados do leite, o álcool, os cafeinados, todos esses são prejudiciais à voz. Mas quando você fala álcool, aquela bebida socialmente... Se você não for utilizar a sua voz, você pode. Agora, se você é um ator, ou um cantor, ou um professor, antes do uso profissional da voz, se você for ingerir uma bebida alcoólica, você vai estar prejudicando a sua voz. Por quê? O álcool ele dá uma anestesiada na sua prega vocal. Então você vai usá-la de forma inadequada. Você vai fazer muitos abusos e o álcool como um todo ele faz, né, todos os malefícios que a gente já sabe para o corpo humano. A minha recomendação, dentre vários tipos de aquecimento, é um aquecimento básico chamado de ponto de obstrução. Como é que funciona esse exercício? Você pega uma nota baixa, a mais baixa que você conseguir, e vai subindo até a mais alta que você puder, tentando encontrar esse ponto obstruído. Tá? Pode ser vibração de língua, né? Ou vibração de lábios. Né? Um dos dois.
Então é assim, ó, você pega uma nota baixa e vai subindo até a mais aguda. Ó. Perceba que nesse ponto aqui minha voz falhou. Se eu precisar dessa nota quando eu estiver cantando ou estiver falando, ela vai falhar. Então, eu mantenho a vibração nesse ponto para fazer a limpeza. E não se esqueça, sempre tomando bastante água, né, para manter o seu aparelho muito bem umidificado, tá bom? Ingerir bastante água. Quantos litros a fonoaudiologia indica? É um trava-língua. Isso. Na verdade, a fono ela faz a mesma orientação que os médicos, em torno de 2 a 3 litros por dia. E quando você faz o uso profissional da voz, ou professor ou cantor, você tem que dar pequenos goles sempre que você estiver falando, para você estar lubrificando, umidificando essa voz o dia inteiro. Outro alimento benéfico são as frutas ou sucos cítricos, que ajudam a dar uma limpeza nessa voz. A gente tem o grande mito da maçã, que todo mundo fala, a maçã é boa ou não é? A maçã realmente ela é boa, porque ela tem uma substância nela que serve de adstringente. O que significa isso? Ela serve como limpador, ela limpa essa prega vocal, essa boca, esse dente, que ajuda a nossa produção vocal de mais qualidade. E o gengibre? O gengibre também ele é bom, como também os chás noturnos, mas desde que você não faça o uso dele associado ao uso da voz. O gengibre é indicado, por exemplo, você vai usá-lo, você dorme, você vai ter o repouso vocal, no outro dia você não faz o uso dele, mas você usá-lo junto com o uso da voz não é indicado, como é o caso das pastilhas, né? Porque tem muita gente que já começa a apresentar rouquidão, uma ardência na garganta, fala, não, vou usar uma pastilha medicinal para poder dar uma ajudada. E às vezes usa isso antes da apresentação, né? Acaba piorando. Isso. Seria isso? Porque você vai anestesiar a sua voz, você vai usá-la muito, você vai ter um atrito muito forte de prega vocal que vai fazer essa voz sua ficar prejudiciada. No final do espetáculo você já não tem mais voz. E se for um ator, um cantor que tem uma temporada aí, ele vai acabar... Ele não vai conseguir fazer a turnê dele toda com uma qualidade vocal do início. Tem uma coisa que, quando os meus alunos fazem, que eu falo, gente, não faz isso, é o pigarrear, tá certo? Certo. Prejudica a voz? Sim, porque o pigarro, ele faz essa prega vocal. Acabei de fazer um, gente, pequenininho. O pigarro, primeiro a gente tem que entender por que ele acontece, tá? Ele tem vários fatores. Tem pessoas que fazem por uma simples mania, né? Porque viu alguém fazendo por imitação, adquiriu aquela mania, faz sem perceber. E tem pessoas que fazem por questões alérgicas, por questões orgânicas, que é até bom procurar um profissional da área médica para verificar o porquê desse excesso de catarro, esse excesso de muco na garganta que está fazendo essa vontade de estar pigarreando. O pigarro, ele é um acúmulo de secreção nessa prega vocal. Talvez seja aquela postura que você falou no início, né? Isso. Questão de alimentação, bebida, tudo. Isso, que tudo engrossa. Aí a pessoa faz o pigarro para tirar essa sensação de incômodo, de secreção dentro da garganta. Só que quando ela pigarreia, ela bate muito forte uma prega vocal na outra. Isso pode dar pequenas lesões e futuramente lesões mais graves. Então é bom a gente evitá-lo o máximo possível. Como que eu sei que eu estou com um problema de voz? Quais são as primeiras dicas, os primeiros sinais que eu tenho que procurar um fonoaudiólogo porque eu acho que eu estou com um problema? Sim, a primeira coisa é você observar a mudança na sua própria voz. Vamos supor, é uma mulher que tem uma voz aguda. De repente a voz dela começa a ficar mais grave. Então essa mulher tem que começar a observar quais são os momentos do dia que está tendo essa alteração. Rouquidão de grande persistência, que não é só associada a um resfriado, mas ela é mais prolongada. Um cansaço na hora de falar. A pessoa começa a falar, começa a ter falta de ar. A pessoa também, ela começa a ter falhas. Começa a falar, de repente a voz some, a voz aparece. São vários sinais. Gente, eu sou o cantor Marcos Mota, é um prazer estar falando aqui
no programa Voz e Vez. Vou falar um pouquinho que eu faço para fazer aquecimento vocal. Antes do show eu aqueço no mínimo 20 minutos, começo relaxando a musculatura, pescoço, 20 segundos de cada lado, segurando bem, depois para baixo, depois para cima, porque querendo ou não a voz envolve aqui também o pescoço, é um músculo, né? Então depois de eu fazer isso, 20 segundos de cada lado, eu começo com o exercício do tra, que é trrr, trrr, e vou subindo das notas graves até as notas agudas. Então faço no mínimo, tem que ser no mínimo 20 segundos, 20 minutos de aquecimento, aliás. E depois do show, ou depois de trabalhar com a voz, você que é professor no caso, o mais importante é desaquecer. Que você começa das notas agudas, que é o trrr, e vai descendo. É muito importante aquecer e o mais importante ainda é desaquecer. Fica aí a minha dica. Um abraço. E o tratamento da voz? Ela é feita com cirurgias, medicamentos? A pessoa procurou o fonoaudiólogo profissional da voz, identificou que ela realmente está com um problema. Como que é feito, como que é solucionado esse problema? Sim. É solucionado com 2 profissionais associados, né? Não é só o fono que vai tratar essa voz. A gente vai precisar do apoio e do auxílio do otorrinolaringologista, porque ele é o médico que vai medicar se for necessário ou que vai fazer alguns exames mais específicos, mais profundos. O fono identifica o problema? Sim. O fono, ele observa que tem uma mudança naquela qualidade, naquele pitch, naquele loudness, que é a frequência, né, a amplitude dessa voz, e aí depois ele vai encaminhar para o otorrino para fazer exames mais invasivos, né, que é dentro do corpo da pessoa, para a gente verificar aonde que está aquele problema. Após que a gente constata, a gente vê, né? Por exemplo, se for um nódulo de prega vocal, um nódulo já rígido, que você não consegue absorver ele com exercício, aí tem que ir para cirurgia, né? Se for apenas um inchaço nessa prega vocal por uma questão alérgica, você vai ao médico, aí seria um alergista para tomar a medicação para tirar o edema, né? Um inchaço e essa voz voltar ao normal. Se for uma fenda, né? A fenda, a prega vocal, ela é mais ou menos redondinha, né? Como se fosse uma cordinha. E se ela dá um triângulozinho no meio dela na hora que bate, isso se chama fenda. Essa fenda, se ela for constatada pelo fonoaudiólogo, com o exercício a gente consegue resolver, então, minimizar. Exercício, medicação e cirurgia, mas tudo vai depender do caso, vai depender de como que está essa patologia, se ela está inicial, se ela já é crônica, para a gente verificar qual que é o melhor tratamento. Eu pego geralmente aqui o violão como referência e começo por uma nota confortável na minha voz, que não é tão aguda e nem tão grave, está no meio do caminho. Então no violão, no meu caso, seria essa nota aqui, ó. Né? E faço 3 tipos de som, o V, o Z, e esse. E aos poucos eu vou, essa nota é confortável para mim, então aos poucos eu vou um pouco mais para agudo, um pouco mais para o grave, certo? Vou te fazer uma pergunta agora, as mães, né, que gostam de dar aquele grito, menino, passa pra dentro! Aí, elas têm que pensar como está usando a voz, elas poderiam trocar, em vez de gritar, projetar a voz? Sim, sim. Que eu posso posso chamar de forma alta, mas eu posso usar técnica, sim. Né? O que acontece? Acaba que todo mundo, no nosso dia a dia, a gente usa muito mal a nossa voz. A gente faz gritos com grandes tensões, com volumes exagerados, com uma pressão na minha garganta muito forte. Eu não preciso disso, né? Eu tenho o meu pulmão, que é um grande reservatório de ar, que eu posso utilizar ele para impulsionar essa voz e ela sair no volume alto sem eu estar gritando. Sem eu estar berrando, que é diferente. Eu lembro da minha mãe gritando, passa pra dentro.
Era muito triste. Isso, e a gente também tem que ter cuidado que essas mães, né, elas estão às vezes com uma panela na mão, mexendo em alguma coisa, elas estrangulam essa garganta, né? Porque elas vão fazer movimento brusco para chamar essa criança, que elas estão ocupadas lá no dia a dia, né, nos seus afazeres domésticos. Esse estrangulamento também vai prejudicar essa voz. Então a gente tem que ter algumas técnicas, assim, até no manejo dentro de casa. Além de, no dia a dia, cuidar da alimentação, evitar alimentos que causam refluxo, evitar beber gelado, contraste térmico, né? Eu me mantenho sempre hidratada, evito ficar com sede, que isso não é legal para nós. Mas, além disso, fazer exercícios diariamente, porque aí fortalece o aparelho fonador. Tudo que é envolvido, né, tudo do corpo que é envolvido na fala e no canto. Com esse exercício você vai ganhando mais domínio e mais saúde vocal, isso é muito importante. E além disso, até alguns exercícios que eu faço antes de cantar, né? Mas o mais básico seria o vibração bilabial, né? Faço durante um tempo, sinto que vai limpando algumas secreções, né? A voz já vem um pouco mais para frente, exercícios respiratórios, para aquecer, para ativar, né, essa questão da consciência da respiração, do canto, do apoio, né, dos músculos respiratórios. Então, mas o ideal mesmo é no dia a dia, não adianta fazer um exercício para cantar, tem que fazer diariamente que você ganha muito mais, né? E cuidar da postura, nunca falar ou cantar curvando o pescoço nem para frente, nem para cima, nem para os lados, sempre manter uma postura bacana do pescoço e do queixo, ok? Na nossa cultura do Brasil, na nossa rotina, a gente sabe que alguns profissionais têm fono, outros profissionais que dão esse suporte, mas não é em todos os locais, que é o professor. Nossa! Né? E o professor, ele acaba que ele utiliza essa voz de uma forma muito inadequada, com um ambiente muito inadequado. A gente sabe que hoje em dia ainda tem escola com quadro negro e giz de cera que prejudica essa voz desse professor. Esse professor tem uma sala que não tem um ambiente acusticamente adaptado para ele estar falando melhor a aula dele. Esse professor está com uma sala com 40, 50 alunos, com vários ruídos, que esse professor tem que estar competindo com a voz das crianças, com ruído de ônibus, de carro que passa nessa escola. Então, tem vários fatores. E agredir a voz no dia a dia se torna uma coisa comum para ele, né? Sim. E a gente observa que tem muitos professores que vêm até o consultório justamente porque já está com a patologia instalada, de tanto fazer o mau uso, né? Forçou muito a voz para falar com essa criança, né? Por exemplo, ele grita muito virado para o quadro negro, que abafa essa voz, ou então fala para a criança numa posição inadequada, e isso pode gerar um nódulo, um pólipo, uma fenda nessa garganta, nessa voz, que vai prejudicando essa qualidade. Por quê? Por falta de orientação. Quais são as ferramentas básicas que ele poderia estar utilizando para respeitar esse material dele, né? Como é que ele poderia estar utilizando corretamente? Dicas básicas para ele, por exemplo. Sim. Primeira coisa é a hidratação, né? Todo professor é importantíssimo se hidratar o tempo todo, tá com a garrafinha d'água, tá ingerindo pequenos goles, não precisa de beber uma quantidade grande de água de uma vez, né? Tem que ser mesmo questão de hidratação. Outra coisa é o professor se autoconhecer, se perceber que ele não precisa de estar forçando essa voz, ele não precisa de estar forçando esse corpo, ao final do dia ele está exausto, está com o ombro cansado, com a musculatura cansada, de tanto estar competindo. Se a sala está ruidosa, faz estratégias com os meninos de tentar atividades mais lúdicas, mais divertidas, para ele evitar esse uso excessivo da voz, né? Coloca algum dos alunos para ler, para falar juntamente. Ele tem que se monitorar 24 horas. Isso. Coloca os alunos para participarem mais da aula, porque isso também vai ser mais construtivo, tanto para o professor quanto para o aluno, e o professor não vai estar desgastando tanto essa voz, ele vai estar poupando ela.
Eu fui no otorrinolaringologista e ele fez o exame, né? Que ele colocou É um fibroscópio, né? Que é um caninho, né? Uma fibra ótica fininha que coloca dentro da nossa garganta ou dentro do nosso nariz e vai observar a movimentação da nossa prega vocal. Ai, meu Deus, como é que tá aí? Ótimo, perfeito. Sem nenhuma alteração, uma boa mobilidade de prega vocal, uma boa mobilidade articulatória, sem alteração nenhuma. Tá de parabéns, Luizão. Ai, que bom, que bom. E, gente, para terminar, vou pedir que você deixe um recado pro pessoal de casa, né? Às vezes tem cuidados básicos que a gente pode ter com a voz para cuidar desse material tão importante do dia a dia. Que recado que você deixa pro pessoal? Como eu disse no início, a nossa voz não é só um mecanismo fisiológico, mecânico, neurológico. Ela é nosso estado de emoção, nosso estado de espírito. Então a gente tem que cuidar muito bem dela. Temos que prevenir alterações. Então vamos ter cuidado com o excesso de álcool, excesso de cigarro. Vamos ingerir bastante líquidos, ter boa noites de sono, um bom descanso e qualidade de vida, que é o que todo mundo precisa. E eu me encontro à disposição para qualquer mais, né, orientações e auxílio que vocês precisarem. Muitíssimo obrigado.